Olha, gente, agora a gente tem um assunto referente ao Setembro Amarelo. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre a valorização da vida. Falar de árvore, bater foto de uma árvore é sobre isso, valorizar a vida. Durante o mês, estamos fazendo uma série de entrevistas com profissionais da saúde, terapeutas, e o objetivo é você saber quem procurar. E hoje nós vamos saber quando procurar um psiquiatra. Deixa eu sentar aqui, porque vou fazer esse bate-papo sentadinha olhando para ela. Estou conectada com a médica psiquiatra, doutora Kellen Canciller Sequinel Reco. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Boa tarde ao pessoal de casa. Sempre um prazer quando a gente fala sobre saúde, saúde mental, coisas bacanas, né? Ver as fotos das árvores, realmente muito gostoso. Isso aí é viver, né? É viver. Então vamos lá, doutora. Quando é que uma pessoa deve procurar um psiquiatra? Certo, Gi. Vamos pensar assim, essa é uma pergunta, obviamente, bem ampla, bem complexa. A pergunta parece fácil, mas a resposta dela não é fácil, né? Vamos pensar assim, se a gente está fazendo... Esse mês a gente está fazendo a campanha do Setembro Amarelo, como falaste, tem recebido as pessoas, as conversas bem bacanas. Vale a gente ressaltar que é um problema de saúde pública, quando um paciente está pensando em suicídio, quando uma pessoa está pensando em morte. Então, é importante a gente salientar que não só o foco vai ser na psiquiatria, mas é importante salientar que essa pessoa precisa de uma ajuda médica, né? Ela precisa de uma ajuda de cuidados de saúde. Então, se a pessoa está em risco de suicídio, antes de talvez só às vezes ficar naquela questão de, meu Deus, como é que eu vou ser encaminhado para um psiquiatra? O psiquiatra demora meses para ser encontrado. É importante saber que qualquer médico ele tem que estar habilitado a fazer o atendimento a uma pessoa com risco de suicídio, né? Então, é importante nessa parte da campanha entender que todo mundo tem que ajudar o paciente, a pessoa que está pensando em morte. Mas vamos pensar de uma maneira em geral, então, assim, vamos pensar quando que o público, que não esteja, vamos pensar, pensando em morte, pensando em suicídio, mas ele está com alguma coisa que está incomodando. A gente costuma indicar que quando a doença está de uma fase moderada a grave, né, o seu transtorno mental, a sua depressão, a sua ansiedade, talvez já seja a hora de procurar ajuda médica especializada, né? Então, vamos pensar assim, um quadro depressivo onde a pessoa já não está mais conseguindo fazer suas atividades, Sim. já não está mais conseguindo se alimentar, já não está conseguindo dormir, já está com dificuldade no relacionamento com pessoas, né? Dificuldade de se concentrar, dificuldade de tomar decisões. A gente entende que ele já precisa buscar essa ajuda médica especializada. Um quadro ansioso, que a pessoa está com muitos sintomas corporais, como a gente chama, né? Sintomas físicos, somáticos. Então, está com muita dor de estômago, está com palpitações, tremores, ou seja, está afetando aquela pessoa no dia a dia. Sim. A gente já considera, assim, a busca de um atendimento médico psiquiátrico. E eu acho bem interessante que a doutora fala, gente, porque às vezes as pessoas têm dúvida em que especialidade buscar determinadas doenças. Estamos falando de saúde mental, a psiquiatria é uma delas. Então, o que a doutora falou é muito importante, né? Todas as pessoas que estão na linha de frente da saúde devem detectar, né, o problema com relação à pessoa que está vulnerável à vida, né, que está tendo pensamentos ruins. Né? Então, qualquer alteração de rotina, eu só estou recapitulando para você entender bem, né? Qualquer alteração de rotina, você pode procurar um médico psiquiatra. E daí, qual é o tratamento? Claro, a gente está falando aqui em linhas gerais, né, doutora? Cada caso é cada caso. Mas como é que vocês trabalham assim? Como é que é o trabalho do psiquiatra vendo um caso de uma pessoa que está nessa situação? Isso. Então, o trabalho de um atendimento de um médico psiquiatra é um atendimento médico, realmente, onde a gente vai entrevistar, conversar com o paciente, né? Nós vamos abordar todas as informações que a gente precisa para fechar, se for o caso, um diagnóstico para aquele paciente. Então, o paciente vai nos trazer sintomas, a gente vai perguntar sobre a intensidade, sobre a duração, a cronologia desses sintomas. E aí, com isso, a gente vai
fechar ou estabelecer, tentar o máximo possível um diagnóstico para que a gente possa depois ajudar essa pessoa com medicação, né? E dentre isso ainda a gente solicita exames laboratoriais também, para fazer realmente um apanhado geral daquele ser humano, ver como é que está o funcionamento clínico dele geral, né? Importante que, por mais que o psiquiatra, ele é o médico, então ele está habilitado a prescrever medicações para a condição psiquiátrica que o paciente se encontra, mas é fundamental a psicoterapia conjuntamente também. Então, alguns psiquiatras têm formação de psicoterapia junto, mas quando não o tem, é fundamental o encaminhamento para um psicólogo ou uma psicóloga para fazer o acompanhamento mútuo. Sim. Os estudos mostram que se a gente associa medicação com terapia, né, e com outras mudanças de estilo de vida, o resultado para aquele paciente é muito melhor do que se fosse medicação isolada. E, gente, o que a doutora está falando é tão importante, viu? Porque, assim, ó, ao longo dos anos, eu vejo que a psiquiatria, claro, hoje ganhou um poder muito grande em determinadas situações, a questão da detecção do autismo, tal. Mas ainda para a questão da saúde mental, tinha um certo preconceito no passado, né? Ah, era só por causa do remédio. Não é assim, gente. A psiquiatria é fundamental, como a doutora falou, para a nossa saúde mental. E por isso que eu quis trazer a fala da doutora aqui, para a gente entender. A doutora Kelly explicou como é que é esse trabalho do psiquiatra, da psicoterapia, do trabalho interdisciplinar, né, doutora Kelly? Perfeito, é isso mesmo. Assim, a saúde mental, ela é muito complexa, né? É difícil de a gente pegar e ter uma resposta simples ou alguma coisa única que vá ser a solução da situação, né? É multidisciplinar. Dependendo da situação, a gente envolve nutricionistas juntos, além de psicólogo, além de professores, além de assistente social, fora toda a família, toda a abordagem extra, né? Estamos lhe ouvindo, pode continuar. A gente tinha caído, né? Eu digo extra-medicação, né? Então, é tudo isso muito, muito envolvido para ajudar essa pessoa. Sim. Bom, para finalizar, então, rapidamente, doutora Kelly, a importância da gente estar falando sobre isso com o pessoal, né? De procurar essa ajuda, né? Setembro Amarelo, evitar suicídio, evitar a desvalorização da vida. Isso. A campanha do Setembro Amarelo, ela tá ali para a gente, assim, nos abrir os olhos da importância da saúde mental, né? Por mais que, é óbvio, a gente usa um mês, né? Como várias outras especialidades médicas adotam um certo mês, uma cor para identificar, né? Mas é realmente um período que a gente estimula as pessoas a falar sobre isso. Inclusive, a campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria desse ano, né? Do Setembro Amarelo, ela tem um vídeo muito bonito e ela fala ao final assim: peça ajuda. Se você não está bem, peça ajuda. Né? Deixe que os outros fiquem sabendo que você não está bem. Né? Converse com o familiar, converse com o amigo, busque atendimento médico, busque atendimento terapêutico. Isso é importante. Exatamente. Com essas palavras, a gente coloca o telefone aí na tela. Coloca de novo ali para mim, Greg. Diz que CVV 188 também é um pedido de ajuda, Centro de Valorização da Vida. Doutora, volte sempre. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Valeu, um abraço.